Ela jogou a taça de champanhe na parede do salão de festas e gritou meu nome. O líquido escorreu pela parede de mármore travertino enquanto 100 olhos se viravam para nós. Era a minha festa de 40 anos. Era para ser a noite mais feliz da minha vida. Mas Vanessa acabara de descobrir que eu tinha antecipado o golpe que ela planejava me dar. E agora, em vez dela me humilhar na frente de todos os meus sócios e amigos como ela tinha planejado, era ela quem estava sendo escoltada para fora do salão de eventos pelos seguranças, com suas malas já esperando na calçada. O que ela não sabia é que eu descobri o plano dela 3 semanas antes. E quando você passa a vida profissional salvando empresas falidas e identificando fraudes, você desenvolve um nariz para mentiras. E Vanessa? Vanessa era uma fraude ambulante que eu simplesmente não tinha enxergado por estar apaixonado demais. Se você não aceita deslealdade e acredita que o mundo dá voltas, clica no gostei agora para fortalecer nossa comunidade. Meu nome é Roberto, tenho 40 anos, sou gestor de crise e recuperação judicial. Quando uma empresa está afundando, quando os credores estão batendo na porta, quando o conselho não sabe mais o que fazer, eles me ligam. Eu sou o cara que entra, analisa o rombo, corta a gordura, demite quem precisa ser demitido e salva o que ainda pode ser salvo. Não sou bonzinho, não sou popular, mas sou eficiente. E quando olho para os números, eu vejo a verdade que ninguém mais quer enxergar. Conheci Vanessa há 5 anos. Eu estava num evento de networking no Hotel Unique, em São Paulo. Ela estava linda, usando um vestido azul marinho que combinava com os olhos dela. Trabalha com marketing digital, me disse. Tinha uma agência pequena, mas promissora. Conversamos a noite inteira. Ela ria das minhas piadas ruins sobre balanços patrimoniais. Eu ficava hipnotizado com a forma como ela gesticulava quando falava, animada, cheia de vida. Casei com ela 1 ano depois, em novembro, numa cerimônia na praia em Búzios. Lua de mel em Maldivas. Voltamos e compramos uma casa em condomínio fechado em Alphaville. Contrato de separação total de bens por insistência do meu advogado. Vanessa ficou meio ofendida na época, mas assinou. Eu te amo pelo que você é, não pelo que você tem, ela disse com aqueles olhos brilhando de lágrimas. Mentira. Nos primeiros 2 anos, tudo parecia perfeito. Ela cuidava da casa, decorava cada cômodo com aquele gosto refinado que ela tinha. Postava fotos no Instagram do nosso estilo de vida. Casal Goals, escreviam os seguidores dela. Ela tinha quase 50 mil seguidores. Vivia fazendo publis de produtos, embora eu nunca tenha visto dinheiro real entrando da tal agência de marketing. Eu trabalhava muito. Acordava às 5:30 da manhã, voltava às 9 da noite. Alguns dias eu nem via a luz do sol. Mas estava construindo meu império. Minha consultoria estava bombando. Grandes grupos me contratavam. Faturamento na casa dos 7 dígitos anuais. E eu achava que estava fazendo tudo aquilo por nós, pela nossa família futura, pelos filhos que ainda teríamos. Só que Vanessa não queria filhos. Sempre arranjava uma desculpa. Não é o momento certo. Preciso focar na carreira. Meu corpo ainda não está preparado. E eu, idiota, aceitava. Respeitava o tempo dela. Afinal, era o corpo dela, a decisão dela. A mudança começou há uns 8 meses. Pequenas coisas. Ela começou a sair mais. Academia de manhã, almoços com as amigas, happy hours às quintas-feiras. Chegava em casa às 11 da noite cheirando a gin tônica e perfume novo. Um perfume mais caro, mais sofisticado. Quando eu perguntava, ela dizia que as amigas estavam passando por momentos difíceis, que ela precisava estar presente. E eu acreditava, porque era isso que homens idiotas como eu faziam. Acreditávamos nas pessoas que amávamos até o momento em que não podíamos mais acreditar. Há 3 meses eu estava fechando um contrato grande, uma rede de varejo que estava com o faturamento em queda livre, negociação dura, reuniões intermináveis. Numa dessas noites voltei para casa mais cedo, por volta das 8. O carro dela não estava na garagem. Achei estranho, mas não dei muita importância. Fui tomar banho. Quando saí, vi o notebook dela aberto na cama. Ela sempre deixava aberto. Nunca teve senha, nunca se importou. Afinal, não tinha nada a esconder, certo? Errado.
A tela estava na conversa do WhatsApp Web, e o nome no topo da janela não era de nenhuma amiga. Era Fabri. Meu estômago embrulhou antes mesmo de eu ler qualquer coisa. Aquele emoji de coração já dizia tudo. Mas eu li mesmo assim. Li cada mensagem. Cada saudade de você. Cada ontem foi incrível. Cada foto que eles trocavam. Fotos dela. Fotos dele. Fotos dos dois. E tinha mais. Tinha mensagens sobre mim. Sobre como eu era frio demais, focado demais no trabalho, sem vida. Sobre como ela merecia mais. Sobre como eles estavam apenas esperando o momento certo. O momento certo para quê? Continuei rolando. Voltei meses na conversa. E foi aí que encontrei. Meu advogado disse que o melhor momento é na festa dele, na frente de todos. Assim ele vai ficar constrangido demais para reagir. E com a história do abuso psicológico que a gente montou, consigo no mínimo 50% de tudo plus pensão. Abuso psicológico. Ela estava construindo uma narrativa, contando para as amigas que eu era controlador, que eu a impedia de crescer profissionalmente, que eu a diminuía. Tudo mentira, tudo calculado. E o tal Fabrício? Fabrício era um coach de investimentos, daqueles que postam fotos ao lado de carros alugados e prometem te ensinar a ficar rico em 90 dias. Um cafajeste de primeira. E ele estava ajudando ela a planejar como me destruir financeiramente. Não chorei, não gritei, não quebrei nada. Eu simplesmente sentei na cama e pensei, porque é isso que eu faço. Analiso situações de crise e encontro soluções. Tirei foto de cada mensagem, salvei tudo em 3 lugares diferentes. Nuvem, pendrive criptografado e e-mail para mim mesmo. Fechei o notebook exatamente como estava. Desci, preparei um whisky e comecei a traçar meu plano. Vanessa chegou meia-noite. Entrou sorrindo, me deu um beijo no rosto. Oi, amor. Desculpa o atraso. A Marcela tá passando por uma fase difícil com o marido. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria explodido ali mesmo ou esperado? Me conta nos comentários. Olhei para ela e sorri. Imagino. Quer jantar? Sobrou lasanha. Não, já comi. Vou tomar banho e dormir, tô exausta. Ela subiu. Eu fiquei ali, tomando meu Johnny Walker Blue, pensando em cada movimento. Porque veja bem, eu não sou só um gestor de crise. Eu sou especialista em liquidação de ativos tóxicos. E Vanessa acabara de se tornar o ativo mais tóxico que eu precisava liquidar. Nos dias seguintes, agi normalmente. Cordial, atencioso. Perguntava sobre o dia dela. Levava flores no fim de semana. Eu estava sendo o marido perfeito. Enquanto isso, por baixo dos panos, eu estava montando minha operação. Primeiro, revisitei nosso contrato antinupcial. Separação total de bens. Cláusula de infidelidade. Se comprovada a traição, o cônjuge infiel perde qualquer direito sobre bens adquiridos durante o casamento. Aquela cláusula que meu advogado, Dr. Augusto, insistiu em colocar e que Vanessa assinou sem ler direito, estava prestes a se tornar minha arma nuclear. Segundo, analisei cada movimentação financeira. A casa, no meu nome, escritura limpa. O carro dela? Um Volvo XC60 que eu comprei e coloquei no nome da minha empresa por questão fiscal. Tecnicamente, não era dela. As joias? Presentes que eu dei, mas sem nota no nome dela. As bolsas de grife? A viagem para Dubai no ano passado? Tudo rastreável. Tudo comprovável que foi meu dinheiro. Terceiro, instalei um keylogger no notebook dela. Legal? Questionável. Mas eu precisava de mais provas. E elas vieram. Mensagens, fotos, planos detalhados. Inclusive a conversa dela com o advogado dela, um tal Dr. Henrique, especialista em divórcio litigioso. Caríssimo. E adivinha quem estava pagando as consultas? Eu, com o cartão de crédito adicional que eu dei para ela. Quarto, contratei um investigador particular, um ex-policial federal chamado Marcelo, que eu conheci num caso de fraude corporativa. Ele documentou tudo, datas, horários, locais, o motel em Pinheiros, o apartamento do Fabrício em Moema. As saídas às quintas à tarde, sempre das 2 às 5, quando eu estava em reunião. E por fim,
Comecei a transferir patrimônio, não ilegalmente, tudo dentro da lei. Liquidei investimentos que estavam no meu nome e realoquei em estruturas empresariais. Holdings, offshores legais, fundos específicos. Se ela conseguisse algum advogado bom depois do divórcio, não acharia nada para penhorar. Eu estava criando uma blindagem patrimonial perfeita. A festa estava marcada para o dia 15 de setembro, um sábado. Salão de eventos no Hotel Grand Hyatt. 200 convidados, sócios, amigos, família. Vanessa insistiu em organizar tudo. Vai ser a festa da sua vida, amor, você merece. E ela organizou mesmo. Gastou R$180 mil. Meu dinheiro. Champanhe francês, buffet completo, banda ao vivo, decoração temática. Tudo impecável. Nos dias antes da festa, percebi ela mais ansiosa. Olhava o celular compulsivamente. Sorria sozinha. Estava animada. Obviamente. Ela achava que iria me destruir na frente de todo mundo. Nas mensagens que eu monitorava, ela e o Fabrício planejavam cada detalhe. Ela pegaria o microfone durante meu discurso de agradecimento. Diria que não conseguia mais viver naquele casamento abusivo, que eu a controlava financeiramente, que ela tinha medo de mim, que precisava de espaço e que estava pedindo o divórcio. A reação esperada? Eu ficaria chocado, constrangido, sem reação. Os convidados ficariam do lado dela, a vítima corajosa. E na segunda-feira, o advogado dela entraria com a ação, pedindo liminar para eu sair de casa. Pensão alimentícia e 50% de tudo. Só tinha um problema no plano deles. Eu já sabia de tudo. Na manhã do sábado, acordei cedo. Fui para a academia, malhar pesado. Voltei, tomei banho longo. Passei minha roupa social, terno azul marinho, Hugo Boss, gravata de seda, sapato italiano. Eu ia estar impecável para minha vingança. Vanessa acordou tarde. Passou a manhã inteira no salão. Cabelo, unha, maquiagem, depilação. Voltou às 4 da tarde, linda. Vestido dourado, decote elegante, salto alto. Olhou para mim e sorriu. Você tá lindo, amor. Hoje vai ser especial. Com certeza vai, respondi ajeitando minha gravata. Chegamos ao hotel às 7. O salão estava perfeito. Lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos florais brancos, uma tela gigante no palco. Os convidados começaram a chegar. Meus sócios, clientes, amigos de faculdade. Todos me cumprimentavam, riam, bebiam o champanhe caro. Vanessa circulava pelo salão como anfitriã perfeita, sorridente, simpática. De vez em quando olhava para o celular. Estava coordenando algo com alguém. Provavelmente com o advogado dela. Ou com o Fabrício, que tinha a audácia de estar nos arredores, esperando o momento para aparecer como o novo homem da vida dela, depois do divórcio. Às 9 horas pediram silêncio para o meu discurso. Subi ao palco. Olhei para todas aquelas pessoas, minha família, meus amigos, pessoas que me respeitavam, e olhei para Vanessa, que estava na primeira fila, sorrindo. Boa noite a todos, comecei. Obrigado por estarem aqui comemorando meus 40 anos comigo. 4 décadas de vida, muitas conquistas, alguns erros, grandes aprendizados. As pessoas aplaudiram. Vanessa olhou para o relógio discretamente. Estava quase na hora do golpe dela. Eu queria agradecer especialmente à minha esposa, Vanessa, por organizar essa festa linda. Ela trabalhou muito nisso, gastou muito também. Risadas na plateia. Mas antes de continuarmos, eu preparei um vídeo especial, uma retrospectiva da minha vida, com alguns momentos inesquecíveis. Fiz um sinal para o técnico de som. A tela se acendeu. Começaram a passar fotos, minha infância, formatura, casamento, viagens, fotos normais. Vanessa relaxou. Achou que eu não ia fazer nada, mas então as fotos mudaram. Na tela apareceu um print. Um print das conversas do WhatsApp dela com Fabrício. Ontem foi incrível, amor. Não vejo a hora de estarmos juntos de vez. Silêncio absoluto no salão. Outro print. Meu advogado disse que se eu fizer na festa dele, na frente de todos, ele não vai ter reação. Vai aceitar o divórcio sem briga. Vanessa levantou da cadeira. Estava branca, a boca aberta.
Tentou correr até o palco, mas os seguranças que eu contratei especialmente para esse momento a seguraram gentilmente. Mais prints, mais mensagens, fotos deles juntos, fotos dela em lingerie que eu nunca vi, fotos dele sem camisa. Ele é tão chato, só pensa em trabalho, você me faz sentir viva. As pessoas começaram a murmurar. Algumas mulheres tapavam a boca, chocadas. Os homens olhavam para mim, esperando minha reação. Eu continuei sorrindo. Como vocês podem ver, falei no microfone, voz calma, minha querida esposa tem um projeto paralelo. Um investimento emocional com esse senhor, Fabrício Mendes, coach de investimentos. Embora pelos balanços que eu analisei da empresa dele, ele não investiu muito bem nem nele mesmo. Mas isso é outro assunto. Risadas nervosas. O mais interessante é o plano que ela arquitetou. Me acusar de abuso psicológico, pedir divórcio aqui hoje, na frente de todos vocês, e depois processar por 50% do meu patrimônio mais pensão vitalícia. A mãe dela estava chorando. O pai dela estava de pé, tentando entender. Mas sabe o que é engraçado? Quando a gente casou, eu insisti num contrato antinupcial, separação total de bens, e uma cláusula específica. Em caso de infidelidade comprovada, o cônjuge infiel perde qualquer direito sobre bens comuns. Fiz uma pausa. Tomei um gole d'água. E eu tenho provas, muitas provas. Relatórios de investigador particular, registros de motel, fotos datadas, conversas gravadas, tudo devidamente catalogado e protocolado com meu advogado. Olhei diretamente para Vanessa. Então, querida, vou facilitar sua vida. Você não precisa pedir o divórcio. Eu já entrei com a ação na sexta-feira. Os papéis foram protocolados. O processo está em andamento e, de acordo com a cláusula contratual, você não tem direito a absolutamente nada. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu da boca dela. Ah, mais uma coisa. O carro é da minha empresa. Vou precisar dele de volta na segunda-feira. A casa, escritura no meu nome. Suas coisas já foram embaladas por uma equipe que eu contratei hoje de manhã e estão esperando na portaria do condomínio. Os seguranças têm ordens para escoltá-la até lá, mas não para dentro. Você tem até segunda-feira, meio-dia, para retirar seus pertences. Depois disso, o que sobrar vai para o lixo. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir o ar-condicionado. Quanto às joias e bolsas de grife, são presentes que dei, tecnicamente minhas, mas pode ficar com elas. Considere uma indenização pela sua performance de esposa dedicada durante esses 5 anos. Vai precisar vender para pagar aluguel. Vanessa começou a chorar. Não aquele choro delicado de novela. Era um choro feio, de desespero. Rímel escorrendo, nariz vermelho. Roberto, por favor, a gente pode conversar. Ela conseguiu dizer. Conversar? Você teve 5 anos para conversar comigo, Vanessa. Preferiu conversar com o Fabrício. Agora é tarde. Virei para a plateia. Peço desculpas a todos vocês por terem que presenciar isso. Sei que não é o tipo de festa que esperavam, mas eu precisava que vocês entendessem a verdade antes que ela espalhasse mentiras sobre mim, sobre abuso, sobre controle, sobre ser um marido ruim. Várias pessoas acenaram com a cabeça. A festa continua. A comida está paga, a bebida está liberada. Aproveitem. Eu vou precisar de um momento. Desci do palco. Os seguranças escoltaram Vanessa para fora. Ela gritava, chorava, tentava se soltar. Mas foi inútil. Meu advogado, Dr. Augusto, se aproximou. Foi perfeito, Roberto. Ela não tem base legal para nada. Com essas provas, o processo vai ser rápido. Assenti. Obrigado. Meus sócios vieram me cumprimentar. Cara, você tem sangue frio, disse um deles. Planejou isso melhor que nossas auditorias. É o que eu faço, respondi. Identifico problemas e os elimino. A festa continuou. Estranhamente, o clima melhorou. As pessoas beberam, dançaram, riram. Alguns vieram me dizer que suspeitavam que tinha algo errado com ela. Outros disseram que eu fiz o certo. 3 meses depois, estou sentado no escritório do meu apartamento novo. Cobertura em jardins. Vista para a Avenida Paulista. Minimalista, moderno, sem nenhum vestígio de Vanessa. O divórcio saiu em 6 semanas. Recorde, segundo o Dr. Augusto. Com as provas que apresentamos, ela nem tentou brigar.
Assinou tudo. Saiu sem nada além das roupas, bolsas e joias. Fiquei sabendo por um amigo em comum que ela está morando num apartamento pequeno em Tatuapé. Aluguel R$ 1.800, sem carro. Usa Uber e metrô. Tentou voltar para a casa dos pais, mas eles estavam tão envergonhados com o que ela fez que pediram para ela se virar sozinha. O Fabrício sumiu 2 semanas depois. Bloqueou ela em tudo. Aparentemente, ele só estava interessado enquanto ela tinha acesso ao meu dinheiro. Quando percebeu que ela ia sair do divórcio sem nada, perdeu o interesse. Um golpista não gosta de quem não tem dinheiro para dar golpe. Vanessa tentou me ligar algumas vezes, mensagens no WhatsApp. Roberto, me desculpa. Eu errei. Eu fui idiota. Por favor, a gente pode conversar? Bloqueei. Deletei. Segui em frente. Porque, veja bem, o que Vanessa não entendeu é que eu não sou um homem emocional. Não quando se trata de decisões importantes. Eu sou analítico, racional. E quando eu percebi que ela era um passivo, um buraco negro sugando meus recursos sem dar retorno, eu fiz o que qualquer bom gestor faria. Liquidei o ativo. Cortei minhas perdas. Reorganizei minha estrutura. Há 2 semanas conheci alguém. Carolina. Arquiteta. Inteligente. Engraçada. Tem a própria empresa, o próprio carro, o próprio apartamento. Não precisa de mim financeiramente. Nos conhecemos num evento de empreendedorismo. Conversamos sobre negócios, sobre projetos, sobre ambições. Foi refrescante. Conversar com uma mulher que tem conteúdo, que não está interessada no meu dinheiro, que me vê como parceiro, não como carteira ambulante. Ainda é cedo. Não sei se vai dar em algo, mas pela primeira vez em anos, estou sentindo algo genuíno, e é uma sensação boa. Às vezes à noite, quando estou tomando meu uísque e olhando a cidade lá embaixo, eu penso em tudo o que aconteceu. Em como Vanessa destruiu 5 anos da minha vida com mentiras. Em como eu poderia ter sido mais atento. Em como ignorei os sinais. Mas então eu lembro. Ela não destruiu minha vida, ela tentou e falhou. Porque quando você tenta passar a perna em alguém que passa a vida inteira identificando fraudes, você não está apenas correndo um risco. Você está assinando sua própria sentença. Vanessa achou que era esperta. Achou que tinha o plano perfeito. Achou que ia me humilhar, me destruir e sair rica. Mas ela esqueceu de uma coisa fundamental. Eu sou Roberto Mendes, especialista em recuperação judicial, gestor de crise. E a maior crise que eu já gerenciei foi o meu próprio casamento. E eu não perco, nunca. Hoje, 3 meses depois do meu aniversário mais memorável, acordo às 6 da manhã. Vou para a academia. Treino pesado. Volto, tomo café reforçado. Abro o notebook e mergulho no trabalho. À noite, às vezes saio com amigos, às vezes fico em casa, lendo, assistindo séries, curtindo meu silêncio. E sabe o que eu não sinto? Falta. Não sinto falta de Vanessa. Não sinto falta do casamento. Não sinto falta daquela vida de mentiras. Sinto alívio. Alívio de ter me livrado de alguém que só me via como um recurso a ser explorado. Alívio de não precisar mais fingir que estava tudo bem quando obviamente não estava. Alívio de poder olhar no espelho e ver um homem que se respeitou o suficiente para não aceitar traição calado. Porque é isso que a Vanessa nunca entendeu. Ela achou que eu era um idiota. Um workaholic sem noção que ela poderia manipular facilmente. Mas eu não era o idiota. Eu era o cara que estava te dando uma chance de ser honesta, de ser parceira de verdade. E quando você joga fora uma chance dessas, você não merece uma segunda. Tem gente que me pergunta se eu fui longe demais. Se expor ela daquele jeito na festa, na frente de todo mundo, foi cruel. E sabe o que eu respondo? Ela planejou me expor do mesmo jeito. Me acusar de abuso, me humilhar, destruir minha reputação. A única diferença é que minhas acusações eram verdadeiras, comprovadas, documentadas. Então não, eu não fui longe demais. Eu fui exatamente até onde precisava ir para me proteger. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria pior. Muito pior. Ontem recebi uma mensagem de um número desconhecido. Pensei em bloquear, mas resolvi ler. Oi, Roberto. Sou eu. Não apaga, por favor. Eu só queria dizer que entendo que você está com raiva.
E você tem todo o direito. Mas eu tô passando por um momento muito difícil. Não tenho dinheiro, não consigo emprego, tô devendo aluguel. Por favor, você poderia me ajudar? Só um pouco, só até eu me reerguer. Pelo que a gente já viveu juntos. Li 3 vezes e deletei. Porque sabe o que eu aprendi nesses últimos meses? Que bondade não é fraqueza, mas também não é obrigação. Eu não devo nada para Vanessa. Ela fez escolhas ruins. E agora está pagando o preço. Não é meu papel salvar ela. Não mais. Ela teve um homem que pagava todas as contas, que dava tudo o que ela pedia, que a amava de verdade. E ela escolheu jogar isso fora por um aventureiro sem caráter. Agora ela que se vire. Se essa história lavou sua alma, se inscreve no canal. Aqui a gente não aceita traição calado. Bem-vindo à Alcateia. Eu sou Roberto, 40 anos, gestor de crise, ex-marido, homem livre. E essa foi a história de como eu transformei o pior dia da minha vida no melhor dia da minha vida. Porque quando alguém mostra quem realmente é, acredite. E quando alguém tenta te destruir, não reaja com emoção. Reaja com estratégia. E se você fizer isso, você sempre vai vencer.